Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. É a nossa meditação diária no livro de Salmos neste tempo de pandemia. Nós vamos meditar hoje num salmo de adoração que é também de exortação. Ele tem uma parte de adoração, mas depois ele termina com uma exortação ou uma chamada de atenção ao povo de Deus. Salmo 95. Se você abrir no Salmo 95 na sua Bíblia, ele não está atribuído a Davi. Mas há uma tradição antiga, entre os judeus também, de que este salmo teria sido preparado por Davi para ser usado na época da festa dos tabernáculos. É um salmo que vai fazer lembrança daquilo que é a experiência do povo de Israel durante a sua travessia do deserto. Lembramos que a festa dos tabernáculos é a festa anual, ainda é a festa anual em que o judeu cumpridor da lei vai viver durante uma semana em tendas ou em pequenas barracas, fora de casa, pode ser no terraço, por exemplo, para lembrar o tempo em que o povo viveu em tendas durante a travessia do deserto, recordando então o cuidado, a orientação, a provisão do Senhor nesta época de dificuldade. Vamos ler então Salmo 95. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo do coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, claramente, um salmo que nós podemos dividir em duas partes, do versículo 1 até ao 7a e depois do 7b até ao 11. A exaltação, adoração, louvor e depois a exortação. Portanto, o salmo inicia com uma expressão de gratidão, de louvor, de exaltação ao Senhor. Estas expressões iniciais lembram aquilo que seria próprio e tradicional da aclamação de um rei. Seja no momento em que este rei está a ser coroado, seja na hora em que ele volta de uma batalha, por exemplo, em triunfo, e por isso é: vinde, cantemos ao Senhor, saiamos ao encontro dele, portanto, vitoriemo-lo com salmos. A ideia do rei que chega, porque ele está a tomar posse, ou então de que ele veio de uma grande vitória, e há uma saída da massa do povo para poder adorar a Deus, para poder celebrar com gratidão. Cabia certamente muito bem esta expressão numa ocasião de celebração anual, de festa, em que grande parte do povo está reunida, por exemplo, em Jerusalém, e ali cultua ao Senhor. Depois é explicado porque é que o povo deve então adorar a Deus desta maneira, com tanta alegria e satisfação, porque Ele é Deus supremo acima de todos os povos. Temos visto isto ao longo da nossa leitura do livro de Salmos, a progressão do povo de Israel em compreender o seu Deus. Não somente como um Deus grande, como um Deus poderoso, não somente como um Deus que pode rivalizar com qualquer outro Deus, mas como um Deus que está acima dos outros deuses e, por fim, mesmo um Deus que é supremo acima de todos os povos. A razão pela qual isto é dito está, então, aqui baseado na criação do Senhor. E é falado, então, Deus como aquele que criou e aquele que sustenta, ou seja, aquele cuja sua mão está em todos os lugares, em todas as posições importantes da terra. O salmista descreve isto de forma muito interessante, falando sobre as profundezas da terra e as alturas dos montes. Ou seja, Deus se faz presente, seja nos abismos mais profundos dos mares, seja no topo mais alto das montanhas. Lembrando que entre os gentios isto nunca aconteceria, porque haveria um Deus para os mares e outros para as montanhas. Há um Deus para os abismos e outros para o topo dos montes, mas o Deus de Israel está presente em tudo. Da mesma forma, Ele é o Deus do mar e é o Deus dos continentes. Os povos da antiguidade tinham uma separação hierárquica e geográfica dos deuses que o povo de Israel não tinha, e por isso o povo é chamado a reconhecer este Deus, que é um Deus supremo, e por isso a se curvar diante dele e o adorar. No versículo 6 e 7, nós percebemos aqui uma noção de pertença
que é muito interessante, porque ela pode ser trazida para nós, não é? Contextualizada para nós, povo de Deus, do Novo Testamento, da era da Igreja. Então há três motivos aqui para qual nós possamos dizer que somos povo do Senhor. Primeiro, Ele nos criou. Segundo, Ele nos escolheu. E terceiro, Ele nos guia, não é? Portanto, aqui, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Portanto, nós pertencemos ao Senhor primeiro porque Ele nos criou. Nós somos parte da humanidade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus inicialmente e depois, a partir do momento da nossa salvação, nós somos criados à imagem do Senhor Jesus. É interessante, não é? Primeira criação, a imagem de Deus. De um modo geral, todos os que nascem na Terra, todos os humanos trazem de alguma forma esta imagem, apesar de pervertida. Nós que fomos resgatados pelo sangue de Jesus e com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, somos a nova criação. Feitos à imagem de Deus, mas agora a imagem de Deus, mais especificamente, fala-nos sobre a imagem de Jesus, do Cristo. Para nós podermos ser moldados à semelhança do Filho, porque este é o propósito de Deus. Então, criados pelo Senhor, escolhidos para sermos parte do seu povo. Assim como Israel foi escolhido para ser o povo de Deus, também no Novo Testamento nós lemos a ideia da escolha, da eleição, da separação, da escolha deste povo, que somos nós, para ser o povo de Deus. E este povo pertence ao Senhor e Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, aquele que nos orienta no caminho. A segunda parte do Salmo, então, é um apelo. Se vocês entendem tudo isto, a supremacia de Deus, o seu cuidado, que nós somos seu povo por criação, por escolha e por direção, então não sejam rebeldes. E o clamor é exatamente este. O salmista vai usar a experiência do Antigo Testamento, muitas e muitas vezes a experiência da libertação do povo no livro do Êxodo é usado, e depois também Números, a descrição do deserto, etc., é usado para falar sobre as maravilhas, sobre as bênçãos, e há um apelo para que o povo possa se recordar das bênçãos de Deus e por isso possa adorá-lo. Aqui nós estamos a recordar o aspecto negativo, ou seja, aquilo que não foi bom do passado, aquilo em que o povo falhou no deserto. Especificamente é recordada a experiência em Meribá e Massá. Meribá significa rebelião e Massá significa prova. Lembrando o momento em que o povo, quando estava no deserto, começa a murmurar por falta de água. É verdade, a água no deserto é essencial. E o povo olhava à sua volta e só via terra, só via areia, só via pedras, só via montes de pedras e ficou assustado e clamou, reclamando, pelo menos no Egito nós não morreríamos de sede. O que é dramático e é colocado aqui por parte do Senhor é, no entretanto, eles tinham visto, não é? Não obstante terem visto as minhas obras. Não é que era um povo que Deus estava a pedir algo extraordinário deles, não. Eles tinham visto coisas fantásticas acontecerem no Egito, eles tinham visto o Mar Vermelho se abrir e agora reclamam porque não têm água. Sim, vão pedir água ao Senhor, mas não com queixa, não com murmuração, não se levantando contra os servos do Senhor. E é por isso que ele diz que o povo é como que tentou a Deus, não é? Provou a Deus de uma forma errada e por isso o Senhor ficou desgostoso contra o seu povo. Encontramos então na parte final deste salmo algo que é pouco habitual, que é uma declaração direta, não é? Um discurso direto da parte de Deus, da lei, que é repetido aqui. É o próprio Deus falando do seu juramento, de que aquela geração rebelde, desobediente, não é? A murmuradora não iria entrar na terra prometida. E nós sabemos que assim foi, esta geração morreu no deserto. Para nós fica a noção de que o nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus de maravilhas, e nós devemos ter expressões de adoração nos nossos lábios e ter cuidado para não nos tornarmos também um povo de alguma forma rebelde, no sentido da murmuração. Com que facilidade nós esquecemos as bênçãos do Senhor e começamos a reclamar das coisas que não estão bem. Nós devemos, mesmo no meio de alguma coisa que não esteja a ser muito boa, certamente pedir, e temos o direito de o fazer, libertação, salvação, podemos pedir ao Senhor que haja a nosso favor, que nos cure, que nos ajude, que nos auxilie, que nos sustente, mas sem cair na murmuração, sem cair na rebeldia, sem cair na reclamação, porque isso seria tentar a Deus. Seria mostrar um coração que desagrada ao Senhor e que lhe traz desgosto. Que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração.
No meio desta pandemia é muito fácil reclamar por causa de todas as dificuldades que estão a acontecer. Não vamos deixar que a pandemia amargure o nosso coração. Vamos recordar de todas as bênçãos do Senhor que tem nos enchido a vida ao longo de todos os anos em que nós temos vivido com Ele. E então, com base nisto, adorar e exaltar ao Senhor, enquanto nós esperamos, com segurança, de que Ele vai agir no meio desta dificuldade e continuar a abençoar o seu povo.